O Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, para mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver, o Vinha também foi, enfim, ventilado, aí fica... Preço, aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, sobre o atacante Yuri César. Às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões. O Flamengo segue de olho no mercado, não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos, galera. Meus amigos, o Flamengo que está em busca de reforços, né? Está aí no mercado da bola, tentando trazer mais algum jogador, principalmente o Léo Ortiz e também, né, o lateral esquerdo Matias Vinha, que está hoje prestado ao Sassuolo da Itália e também pertence a Roma. E aí vamos agora coletar algumas informações, né, em um debate que foi feito aí na ESPN Brasil sobre o mercado da bola no Mengão, tá? Só antes de eu trazer esse vídeo aqui para vocês na íntegra, vou pedir a você, meu amigo e minha amiga que ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho para você fazer parte aqui do nosso canal. Do lado tem um sino, você clica aí rapidinho nesse sino aí que tá aí para ativar as notificações. E aí toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai receber em primeira mão. E pedir a você também, meu amigo e minha amiga, por gentileza, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para ESPN Brasil e o link está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ouvir aí o que a galera da ESPN Brasil falou sobre o mercado da bola no Mengão e também, né, sobre as análises da bancada. Solta aí, produção! Vamos falar também sobre o Flamengo, tá? Porque se tem essa questão de mercado do Corinthians, o seu pacotão lá de reforços, o Flamengo também começa a se preparar para a temporada de 2024, com mais expectativas de chegadas e talvez essa troca também do Thiago Maia e do Fausto Vera. Tudo bem, dona Roberta Barroso? Boa tarde para você. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center. Beijo também para o fã de esporte. É isso, o Flamengo segue de olho no mercado, não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Mas essa negociação está travada, porque o Massa Bruta, inclusive, ofereceu uma renovação ao jogador, aumento salarial, então o futuro de Léo Ortiz está indefinido. Travada também a negociação com Vinha, que pertence à Roma. O Flamengo chegou a oferecer cerca de 7 milhões de euros pelo atleta. A Roma recusou e colocou um preço, aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, sobre o atacante Yuri César, ele foi especulado no Flamengo, alguns jornalistas falaram que o Flamengo tinha interesse nesse jogador e o jornalista Eric Faria conversou com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ele negou qualquer interesse no atleta, disse que nunca teve interesse por esse jogador que atua nos Emirados Árabes. Em relação a Gabigol, por enquanto segue sendo apenas sonho do Corinthians. Ele iniciou esse último ano de contrato com o Flamengo, inclusive já treina, ontem se reapresentou no Ninho do Urubu, antes mesmo da reapresentação oficial, mostrando que está focado e tem contrato até o final desse ano, só poderia acertar um pré-contrato no meio do ano e a multa para clubes brasileiros é de cerca de 700 milhões de reais, ou seja, um valor inviável até para o Corinthians pagar, mas é isso, Flamengo e Corinthians têm uma boa relação, inclusive, como o Mendel trouxe, estão conversando sobre outras trocas de atletas. Por exemplo, o Fausto Vera, volante, iria para o Flamengo e aí com isso o Thiago Maia iria então para o Corinthians. Sobre Everton Ribeiro, a gente fecha com essa informação, ele já acertou com o Bahia e na segunda-feira, segundo o GE, ele vai ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros e depois também teria uma despedida da torcida no Maracanã antes de um jogo do Flamengo. Mari, volto com você. Boa, Beta. Inclusive vai descer uma tela para a gente dar uma olhada. Já te agradeço pelas informações. Boa sequência de trabalho. A gente vai se falando também dos números do Thiago Maia e do Fausto Vera em 2023, sem considerar estaduais. Então esse crossover aí que tá rolando entre as duas equipes. Papo de Gabigol, a gente terminando nos volantes, né? O Thiago Maia, com 54 jogos, tem 26 anos.
1 gol, nenhuma assistência, a média dele de passes certos por jogo é maior do que a do Fausto Vera e posses recuperadas por jogo também. O Fausto Vera é mais novo, teve menos jogos, tem o mesmo número de gols, deu mais assistências e também duelos vencidos por jogo, ele tem uma média maior do que a do Thiago Maia. Bom, eu acho, Mari, que a avaliação, ela parte também de um ponto, antes da gente entrar no campo ali, do clima que fica pro Fausto Vera. Porque, querendo ou não, independentemente se os números dele ali fossem muito melhores ou parecidos, ele já foi envolvido, e a gente já sabe aí de bastidores, de uma insatisfação de, poxa, me tratarem como uma moeda de troca, descartável nesse sentido. Então, acho que isso também vai contar muito para a permanência ou não do jogador, né? Porque a grande questão, Mari, eu acho que tem isso de expectativa, né? O Fausto Vera, quando ele é contratado, algumas aparições dele importantes, mas o jogador, às vezes, ele demora um tempo, né? Às vezes não é necessariamente uma temporada. E olha que foi a temporada do Corinthians para talvez fazer uma exigência de excelência de algum jogador. Eu acho que, assim, se for pro Flamengo, acho que é um bom negócio. Não sei como que tá a questão do Thiago Maia, um certo desgaste com a torcida. Mas pro Fausto Vera, talvez pode deixar a sensação de que talvez se tivesse um pouco mais de tempo, né? E o contexto influencia muito, né? Muito. O contexto em que esses jogadores foram inseridos na temporada passada, a gente viu o próprio Rojas, que chega também com muita expectativa, que faz uma ótima estreia, e aí depois as coisas não acontecem, também acaba ficando um pouco, tem a lesão, aí trata, aí não consegue voltar, e agora também essa questão dos salários atrasados, né, direitos de imagem atrasados. Então, eu acho que o contexto ele precisa ser analisado. O Corinthians ele inicia a temporada com um treinador experiente, um treinador com muita capacidade de montar elenco, de entender a dinâmica do clube, de entender ali setores, porque o Corinthians ele fez, né, ele dispensou muito jogador, não renovou com muito jogador. Então, eu acho que a gente fala tanto do Thiago Maia há tanto tempo, né? Ele é novo ainda, 26 anos. 26 anos, né? Ele é muito novo ainda, assim. Então, eu acho que, no sentido de quem ganha ou quem perde, eu vejo algo muito parecido. Aqui, o Thiago Maia com muito mais experiência, né? E muito mais acostumado, não só com o calendário, mas com pressão de time, de torcida, mudança de treinador também. É um jogador que passou por isso. Mas eu acho que o momento dos dois ali não é muito diferente, né, de desempenho. O Thiago já conquistou mais coisas, já teve uma melhor fase. Então, eu não vejo alguém perdendo ou alguém ganhando. Talvez por isso que entendem ali que talvez seja uma troca justa. Acho que passa muito até pelos ares, né? Mudança de ares para os dois jogadores. Às vezes você queima, Mari, lá dentro, na questão de diretoria, e quem faz os scouts e quem procura esses jogadores para oferecer para o clube, você cria um ambiente de instabilidade dentro do grupo. Por quê? Porque ele foi analisado para ser contratado. E aí, assim como tem o treinador que quer dar assinatura no trabalho, né, quer fazer aquele trabalho autoral, também tem o dirigente que mudou, é do dirigente anterior, é do presidente anterior, eu não quero, não vou ficar... Quer dizer, então tudo isso é muito prejudicial para os clubes grandes, porque envolve dinheiro, você tem que pagar multa para o jogador, ou seja, e não estamos falando do Flamengo, que hoje está com grana sobrando, ou o próprio Palmeiras, estamos falando de um Corinthians que está ajustadinho ali nas contas, né? Agora, pensando também do lado do Flamengo, porque assim, impressionante como o Pulgar, claro, por toda a qualidade dele, ele morde aquela posição ali, né, de ser o cara defensor ou aquela barreira ali no meio de campo do Flamengo e não dá espaço para mais ninguém, né? Sim. Porque assim, o próprio Alan teve lesões e, enfim, mas também ainda não conseguiu se firmar no Flamengo. O Thiago Maia vai perdendo espaço, então o Tite também talvez busque no Fausto Vera alguém que possa dar uma saída também, uma qualidade para esse time do Flamengo. Porque é impressionante como o Pulgar ali, ele virou um que não mexe no Pulgar. E aí o Thiago Maia vira uma peça que pode ser trocada. E ele virou peça única, né, no Pulgar. Porque quando ele sai, ele já ficou fora de partidas, o Flamengo sentiu muito. E a gente falou muito na temporada sobre a ausência de Danilo e Scarpa. O Flamengo sofreu muito sem o João Gomes também. Muito. Muito, porque ali realmente ficou um setor exposto que ninguém conseguiu interromper a maneira como o João conseguia, né? Era ele quem dava essa proteção para o Flamengo conseguir jogar com aqueles 4 jogadores incríveis de frente. Então o Flamengo não conseguiu essa peça de reposição ali, né, na individualidade do João Gomes. E aí o Pulgar, ele chega também, ele se adapta muito rápido. Eu acho que isso chama atenção, né? O jogador, quando ele vem de fora e ele se adapta rápido, fica uma coisa de, nossa, então nem tira, porque deu muito certo. Então, acho que o Thiago, ele também foi deslocado para diferentes setores nessa troca de mecanismo, de treinadores, de trabalho do Flamengo. E aí talvez agora realmente seja o momento de mudar um pouco, né? De
A gente tem falado aí desses ciclos que se encerram, talvez possa ser o dele também. Mas nesse mercado do Flamengo, Silas, a gente tem visto... O Flamengo, ele é aquele negócio do gelo no sangue lá, de ter calma, enfim. O torcedor, alguns podem ficar um pouco impacientes. Até mesmo o De La Cruz foi uma certa novela. Agora a gente vê um pouco disso com o Léo Ortiz. Vários nomes são pincelados, aparecem ali no Flamengo, mas não necessariamente eles são resolvidos muito rápido, né? Parece que as coisas levam um certo tempo. O Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, para mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver, o Vinha também foi, enfim, ventilado, aí fica nesse vamos ver, enfim. Tem um De La Cruz, vai resolver com o Bruno Henrique, Gabigol, ao que tudo indica, fica, Pedro, Arrascaeta, liberou o Everton Ribeiro, De La Cruz contratado, mas a parte de trás precisa de um certo cuidado também, né? E tá se falando no Léo Ortiz, né? Ex-companheiro do Fabrício Bruno, fizeram uma boa dupla lá no Red Bull. Mas é outro que já virou novela também. Então, às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões, para clubes aqui de dentro, inviável, não tem chance nenhuma. Então, essas situações, mas muita coisa também, a gente também já viu dirigente falando assim, a gente não falou desse nome nem desse aqui no clube, foi o empresário do cara que falou. Coisa que o levanta, empresário também quer cantora. jogar para cima e começa essa coisa assim, desonesta até. Então, lá no Flamengo, e o Flamengo, Mari, quando você fala de defesa, lutou muito com defesa. Porque trouxe Pablo, trouxe o Davi Luiz. Eu gostei do... É para eu lembrar. Davi Luiz. E assim, foi campeão? Foi, mas deu certo? Não deu, porque era um jogador com a moral que tem, com a fama que veio. Então, assim, precisa correr rápido, eu concordo com você, e no silêncio. Sim. E aí apresentar. Por quê? Porque todo mundo quer jogar no Flamengo hoje. E, de fato, deixou ir o Avion, né? O Rodinei, que lutou aí, está querendo liberar o Mateuzinho, que para mim é um baita de um jogador. Na lateral esquerda, tentando ajustar também agora com o encerramento da carreira do Felipe Luiz. Então, assim, precisa correr. Por quê? Tudo bem, tem um estadual primeiro, mas tem os torneios internacionais. Né? E a pré-temporada é importante também para esse início de trabalho. Acho que as laterais chamam muita atenção do torcedor mesmo. Talvez seja uma localização de atenção para o torcedor. Então tá aí, meus amigos, vocês viram aí, né, a galera debatendo sobre a questão ali da demora, né, no Flamengo. Galera, tudo vira novela, né, no Flamengo, tudo é muito difícil, o mercado está super inflacionado pro nosso Mengão e, né, os caras precisam ser mais ágeis, né, correr mais, contratar, parar de falar, ficar só falando que, tá cercando, tá sondando e tal, ir lá e resolver a situação dos jogadores que o técnico Tite está solicitando, né? O Tite já deu papo, quer as contratações. Agora tá na hora da diretoria se movimentar em buscar esses reforços. Meus amigos, daqui a pouquinho estou subindo mais um conteúdo aqui para vocês. Quero agradecer a todos vocês pela moral. Estamos quase chegando à marca de 10 mil. Muito obrigado mesmo, gratidão a todos vocês que têm ajudado o crescimento desse canal aqui, desse trabalho, tá? Então, já peço a você, se chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo para você receber os nossos conteúdos. Do lado tem um sino, clica nesse sino, ativa as notificações, coloca ali em todas as notificações e aí toda vez que eu lançar um conteúdo novo você vai receber em primeira mão. E peço por gentileza também, galera, o seu like, tá? Se você puder, não saia sem deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Tamo junto? Então até daqui a pouco, vou nessa. Saudações, fui!